Nós estamos muito felizes com o Senhor por nos trazer a esse lugar, porque Deus quer ministrar aos nossos corações coisas específicas, né? E hoje nós temos visto assim, uma grande necessidade, né, que entre os filhos do Senhor, os filhos de Deus, de serem lavados, como o Arnaldo disse, pela palavra do Senhor. E eu queria dar uma palavra para os irmãos voltada a esse aspecto, a essa grande necessidade que Deus tem nesses dias, que o nosso coração corresponda a um chamado que Ele tem feito a todo o seu povo nesses dias na terra. Eu queria tomar como texto base para que quero compartilhar com os irmãos, Apocalipse 18, versículo 4. Talvez, eu creio que falar sobre esse versículo é muito, de certa maneira, muito difícil, né? O entendimento, porque nós somos bitolados, né? Fomos formados debaixo de um sistema, debaixo de uma visão, do meu entendimento equivocado, e quando eu digo isso estou falando a mim, da minha experiência. Então você deixar algumas coisas para trás, você abrir mão de algumas coisas que nós recebemos, que foi nos ensinado, foi nos colocado debaixo de uma graça de Deus, de alguma maneira, né? Mas junto com essa graça veio algumas coisas que nos prendeu, que nos tirou, nos deixou presos a um sistema religioso que a Bíblia chama de Babilônia. No passado nós achávamos que Babilônia era a Igreja Católica, né? Nós achávamos que era a grande Babilônia. Mas na realidade nós temos entendido nesses dias que Babilônia se refere a toda religiosidade, todo sistema religioso que nos prende, que nos faz cativo. E eu queria compartilhar um pouquinho sobre isso com os irmãos. Bem rápido, mas queria compartilhar com os irmãos. Mas antes eu queria orar com os irmãos. Senhor, no nome de Jesus, Tu sabes, Senhor, que só podemos falar pelo Teu Espírito, porque por nós não temos nada. E se falamos por nós, não conseguimos, Pai, alcançar o coração dos irmãos. Mas se o Espírito do Senhor fala aos irmãos, através das nossas vidas, os irmãos serão lavados pela Tua palavra, serão renovados no Teu Espírito, porque o Senhor é aquele que tem poder e autoridade para atingir o mais íntimo do coração dos Teus filhos. Então, nesse momento, me coloco diante do Senhor, como um instrumento nas Tuas mãos. Ó Senhor, tenha misericórdia, Pai, e fale aos filhos, Pai, que estão aqui presentes nesse dia, a Tua palavra. Possamos, no nome de Jesus, estar com o nosso coração voltado a Ti nesse momento, no nome de Jesus. Amém. Esse versículo é um versículo muito interessante. E ele faz um convite, né? Nós temos muitos convites para ir, para entrar, para andar, né? E esse é um convite para sair, né? É uma palavra que Deus dá à igreja, né? Aqui em Apocalipse a João, falando à igreja do Senhor, e pede para a gente sair. Está dizendo assim: ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Mas se você ler os versículos anteriores, no versículo 2, você vai ver que está falando da queda de Babilônia. Está falando de Babilônia, do sistema religioso, né? A palavra Babel, né? Desde lá em Gênesis nós somos familiarizados com essa palavra. Ela está falando de uma confusão, algo confuso, algo que ofusca o entendimento, que não nos dá clareza da perfeita vontade do Senhor. E esse texto aqui está falando de Apocalipse 18, está falando da queda de Babilônia.
que Babilônia caiu. E nós recebemos no versículo 4 um chamado do Senhor, dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Irmãos, eu creio que esse é o grande chamado de Deus para nós nesses dias, para que possamos adentrar à sua presença. Nós temos ouvido, né, nesses últimos anos, muitas palavras do Senhor redirecionando a nossa fé, nos conduzindo por um caminho claro, um caminho tranquilo, um caminho onde caminhamos com segurança. E esse caminho é o caminho que Deus tem colocado através da ministração da sua palavra na sua maneira mais simples, na sua maneira mais pura. De alguma maneira, nesses anos anteriores, né, eu tenho 25 anos de cristão, sempre estive ouvindo e recebendo a palavra de Deus, e glória a Deus por isso. Em todo esse momento fui ministrado pelo Senhor através de muitos irmãos, de muitas pessoas, a palavra do Senhor. Mas nesses últimos dias, Deus tem me mostrado de alguma maneira, e eu creio que tem mostrado aos irmãos também, que ao longo dos anos, né, nós fomos, junto com essa graça, com essa palavra do Espírito, veio também a nós algumas palavras humanas, algumas palavras que trouxe jugo ao nosso coração. E, de alguma maneira, nós não tivemos entendimento claro acerca das coisas do Senhor. Mas nesses dias, nós entendemos que Deus tem lavado a sua igreja. E Deus tem aberto os nossos olhos para vê-lo como Ele é. De uma maneira simples, de uma maneira absoluta, de uma maneira clara, de uma maneira onde nós temos plena confiança naquilo que nós estamos recebendo da sua palavra. De alguma maneira, os irmãos conhecem muito a minha trajetória. Ao longo desses anos, né, os irmãos têm visto isso. Eu fui, né, instrumento do Senhor para colocar sobre a igreja muito jugo, muita força, muito humanismo. E, de alguma maneira, eu prestei, né, de alguma forma, um desserviço à igreja do Senhor. Lógico, evidentemente, que nem tudo que eu falei aos irmãos era perdido, era sem efeito. Mas quando nós não andamos na luz do Senhor, nós às vezes colocamos muito o nosso braço, a nossa mente, o nosso pensamento, a nossa vontade, o nosso entendimento. E às vezes o Senhor não tem aquela liberdade para ministrar de maneira simples, cristalina, pura, a sua palavra. E nesse versículo de Apocalipse 18, nós estamos recebendo aqui do Senhor um convite a sair desse sistema, a sair desta confusão religiosa. E quando eu digo essa confusão religiosa, eu estou dizendo assim, a todo o sistema. Às vezes nós olhamos para irmãos que reúnem em outro lugar, e nós olhamos para aqueles irmãos e dizemos assim, não, eles estão debaixo de um sistema religioso. E quando nós pensamos dessa maneira e agimos dessa maneira, de alguma maneira os nossos olhos estão ofuscados, porque nós entendemos que nós não precisamos sair. É como se nós estivéssemos na plena e perfeita vontade do Senhor, estivéssemos vivendo assim em tamanha santidade que não teríamos, né, nenhuma necessidade de voltar o nosso coração para corrigir as nossas vidas para um caminho seguro e claro diante do Senhor. Então é muito importante nós entendermos que essa palavra não é para aqueles irmãos que nós julgamos, né, na nossa mente confusa, equivocados. Essa palavra é uma palavra para todos os filhos de Deus, para todos aqueles que caminham, que estão indo em direção a Canaã. Então todos nós nesses dias, nós temos uma necessidade urgente de sair de Babilônia e de entrar, né, para a presença do Senhor, para sermos ministrados pelo Senhor, ministrados pelo Espírito de Deus, para que possamos então alcançar uma posição de vencedores na presença do Senhor. O Telim vai estar compartilhando conosco algo sobre o tempo do fim, e nós falamos com os irmãos sobre Apocalipse, e Apocalipse fala muito dos vencedores.
Na realidade, Deus tem esse chamado para mim e para você. Não uma vida medíocre, não uma vida comum, mas uma vida intensa, uma vida cheia da graça, cheia da direção, da vida, do entendimento da palavra do Senhor. E nós, então, irmãos, precisamos, nesses dias, entender claramente isso. E para expressar um pouquinho mais aos irmãos, dar mais clareza aos irmãos, nós podemos comparar esse tempo nosso com o tempo ali de Daniel, né? Os irmãos sabem que o profeta Jeremias, ele profetizou o cativeiro do povo de Israel. O povo de Israel estava em Canaã, Deus havia feito uma obra maravilhosa na vida deles, feito deles uma grande nação, os colocou na terra santa, a terra prometida, a terra que Deus havia preparado desde os patriarcas para que eles pudessem deleitar-se naquela terra e servi-lo de maneira cristalina, pura, santa na sua presença. Mas, de alguma maneira, os olhos do povo de Israel foram colocados nas nações e eles começaram a ter desejos de ter em Israel algumas coisas que eles viam na vida dos outros povos, das outras nações. E eles, então, ficaram desejosos. Eles queriam, então, sair daquela posição de estar em Canaã para ir a outras nações para receber deles a glória que eles tinham. E, de alguma maneira, então, eles se contaminaram com o pecado, e um dos pecados mais terríveis naquela época foi o pecado da idolatria, porque eles viam muitos deuses, né? Muitas nações, as outras nações servindo a muitos deuses. E eles, então, queriam também experimentar, conhecer e se envolver com essas nações e automaticamente também estar debaixo daquele jugo e daquele entendimento daqueles deuses. Então, Jeremias profetizou o cativeiro do povo de Israel. Então, Israel foi tomada cativa pelo rei da Babilônia e foi levada toda a Israel àquela nação, e ali eles viveram como cativos, como aqueles que não tinham pátria, não tinham governo sobre eles. Aí, se você ler o livro de Daniel, você vai entender bem, né, essa situação deles. E eles ficaram ali por 70 anos presos àquela nação, debaixo daquele jugo. Só que quando eles chegaram àquela nação, eles prosperaram naquela nação, eles foram prósperos, Deus os abençoou naquela nação, e eles começaram a entender que havia uma necessidade de servir e adorar o Senhor. Então ali eles começaram a criar, né, as sinagogas, que os irmãos já conhecem esse termo. E eles começaram então a fazer lugares para eles adorarem o Senhor. Mas nós sabemos que só existe um lugar de adoração. E, de alguma maneira, o templo no Velho Testamento, onde Deus tinha determinado que seria o lugar de adoração, seria o lugar onde eles deveriam oferecer os sacrifícios, oferecer as suas ofertas ao Senhor, havia ficado para trás, junto ali em Jerusalém. E eles já naquele reino babilônico, eles não tinham mais o templo onde eles pudessem oferecer a Deus a adoração, para que Deus pudesse ouvi-los e abençoá-los. Então, nesse cativeiro veio uma necessidade deles de criar alguns lugares onde eles pudessem entrar e se reunir e relacionar e se envolver com as coisas do Senhor. Então foram criadas as sinagogas, né? As sinagogas começam ali nesse reino babilônico. E quando eles começam a criar as sinagogas, e a sinagoga era uma coisa muito livre, você podia criar dependendo da necessidade. Por exemplo, se você mora no bairro A e de repente tem irmãos no bairro B, aí criava-se então uma sinagoga para cada bairro. E a sinagoga visava atender às necessidades das pessoas, a necessidade que cada um tinha, né? De perto, de envolvimento social. Por exemplo, se você estivesse reunido numa sinagoga e de repente você se envolveu, né, num relacionamento desgastado com outra pessoa, você tinha toda a liberdade, então, de passar para outra sinagoga, porque já não tinha mais uma referência do lugar de adoração. E quando nós olhamos lá para João, e estamos vendo o Senhor dizer que os verdadeiros adorarão o Senhor em espírito e em verdade, o Senhor está
restaurando, resgatando, de alguma maneira, né, o templo, na sua expressão espiritual, que fala da pessoa de Jesus, e nos chamando a esse lugar de adoração. Então já não é mais um lugar feito por paredes, por tijolos, mas é um lugar onde o Senhor está. Então, onde é o lugar de adoração? Jesus disse: os meus adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E aquele povo perdido, porque não tinha referência do templo, não podia oferecer ali sacrifícios, e de alguma maneira eles haviam prosperado naquela nação, eles não queriam mais sair dali, porque aquilo que era um cativeiro virou uma bonança, porque eles prosperaram, eles cresceram, eles enriqueceram naquela nação, e já no coração deles não tinha mais a necessidade de voltar a Jerusalém para ir e adorar e reconhecer o Senhor como o único Deus verdadeiro. Então eles criaram uma maneira prática de substituir aquela ausência que eles tinham do templo. E eles criaram então as sinagogas. De alguma maneira, as sinagogas é muito parecido hoje com as denominações, com os grupos, né, que se reúnem em lugares diferentes, de maneiras diferentes, etc. Né? E Jeremias profetizou esse tempo. Aí nós olhamos para Daniel, para o livro de Daniel, nós estamos vendo ali o tempo do cativeiro. Daniel, como já falamos para os irmãos em outras oportunidades, ele foi ali jovem, mais ou menos 20 anos, e ele ficou ali quase todo esse período do cativeiro. Ele deve ter ficado ali 60 anos ou mais de 60 anos, eu não sei precisamente quantos anos ele ficou. Mas ele foi jovem para aquela nação e ficou ali até o final, quase o final do cativeiro. E Daniel era um homem instruído na palavra do Senhor. Ele já saiu de Israel com todo o entendimento de toda a vontade do Senhor. E ele foi usado pelo Senhor como profeta para profetizar, né, àqueles que estavam ali em cativeiro e para profetizar coisas tremendas sobre Deus e ensinar aquelas pessoas a palavra do Senhor. Agora, é interessante nós entendermos que quando eles foram levados ao cativeiro, de alguma maneira eles foram entristecidos, porque eles haviam como se eles tivessem sido despejados de sua casa. E eles foram, então, perderam a identidade como nação. Eles perderam a referência da adoração. Então eles estavam, de alguma maneira, perdidos, entristecidos, subjugados àquela posição. Eles não foram porque eles quiseram, eles foram porque foi imposta a eles aquela condição. E quando nós observamos, ao passar dos anos, quando eles começam a se adaptar, a criar relacionamentos dentro daquela nação, eles começam então a criar a sua própria história, a sua própria vida. E de alguma maneira, aquilo que era um jugo, aquilo que era um peso, passou a ser uma coisa agradável, uma coisa boa de se conviver. Então, seguramente, quando já no final do cativeiro, já não tinha no coração deles nenhum desejo de voltar, por dois motivos muito claros. O primeiro, pela essa comodidade que havia naquela nação. Eles estavam ali sem nenhuma responsabilidade, prósperos, vivendo a vida deles lá. Bem, substituíram ali o templo pelas sinagogas e eles achavam que estavam bem com Deus e bem com eles mesmos. Então não tinha nenhuma necessidade. E segundo, a segunda entendimento que eu tenho é que chegou a um momento também que eles esqueceram. Porque como eles ficaram 70 anos no cativeiro, seguramente, quando chegou ali o tempo de sair, poucas pessoas conheciam claramente, tinham tido uma experiência clara de adorar o único Deus verdadeiro. Eles já não tinham na memória nenhum entendimento sobre a terra prometida. Eles não sabiam como era o templo, eles não tinham ido ao templo para fazer as suas adorações ao Senhor. Então aquele povo, de alguma maneira, havia perdido toda a referência da sua relação com Deus. E a única referência que eles tinham é aqueles que os pais iam passando aos filhos ao longo dos anos. Mas ali já iam quase 2 gerações, né? Já estava praticamente quase todos os que foram mortos, seguramente quase todos mortos, e eles não tinham mais nenhuma referência sobre a maneira como Deus tinha estabelecido o dia de adoração. Então aquele povo já não mais desejava tanto o retorno àquela nação babilônica, a saída daquela nação babilônica.
Então, quando nós olhamos aqui para Apocalipse, estamos vendo João falando conosco que o reino babilônico cairia e que eles iam sair daquela posição e voltar àquela posição anterior, sair daquela posição cômoda de estar naquela nação como cativo e voltar a adorar o Deus verdadeiro no lugar correto da adoração. Então nós vamos entender claramente a grande necessidade que nós precisamos entender esse versículo. Quando Deus fala que precisamos sair desse sistema, desse cativeiro que foi nos colocado, que de alguma maneira é muito cômodo, porque é muito cômodo para mim, né? A maneira religiosa, ela é muito cômoda para mim, ela não me impõe muito sacrifício. Normalmente as pessoas colocam muito jugo que nós de alguma maneira ignoramos, mas ela é muito, porque eu não tenho que fazer nada, eu sempre tenho alguém para fazer por mim, né? Por exemplo, se eu preciso de alcançar uma graça diante de Deus, eu tenho uma dificuldade, eu vou num profeta, eu vou numa grande conferência, eu vou numa denominação qualquer, e ali eu peço oração e as pessoas então ficam encarregadas de resolver aquele meu problema. Aquilo já não é mais uma questão pessoal, é uma questão coletiva. E esse era o entendimento das sinagogas, da formação ali daquela reunião ali entre os judeus cativos em Babilônia. E hoje, quando Deus fala para nós sair desse sistema, de alguma maneira a nossa mente está muito presa. Nós estamos como aquele povo ali de Israel, naquele cativeiro babilônico. Nós já não temos mais uma noção clara da graça, da beleza, do deleite que nós podemos ter em Cristo. E então nós ficamos, de alguma maneira, envolvidos, satisfeitos com aquilo que nós temos recebido do Senhor. Então é muito interessante essa posição de João, quando ele fala, Deus fala a João para dar essa palavra a nós, e eu creio que essa palavra é para esses dias nossos, para esse tempo nosso. E uma coisa interessante que nós precisamos entender é que Daniel foi um homem que ficou ali o tempo todo profetizando, né? E Jeremias já havia profetizado o retorno da nação de Israel, que eles iriam, mas Deus faria-os voltar à terra prometida. Deus colocou eles naquela nação para tratar com esse coração idólatra que tinha em cada povo judeu. Então, mas havia um tempo de terminar. E de alguma maneira eles ficaram numa situação cômoda, porque ali foi um momento, passou a ser agradável estar ali em Babilônia. Aí Deus começa então, quando nós olhamos para o livro de Esdras e para o livro de Neemias, Deus começa então a falar àquelas pessoas, e isso era havia sido profetizado pelos profetas anteriores e pelos atuais, a grande necessidade que aquele povo tinha de voltar a Canaã. Era uma grande necessidade, era um grande desejo do coração de Deus fazer retornar aquele povo àquela nação, que Deus estabeleceu como terra santa para a nação de Israel. Então Deus começa a levantar homens, né? Zorobabel, Neemias, Esdras e tantos outros homens, né, que Deus levantou para começar novamente a profetizar o retorno daquele povo à sua posição original, ao entendimento, né, correto acerca de servir ao único Deus verdadeiro de uma maneira correta como estabelecida pelo Senhor. E precisamos entender que nós estamos no Velho Testamento. Então a referência que eles tinham da glória de Deus era a Arca da Aliança. Só o templo tinha a Arca da Aliança. Então só o templo era o lugar de adoração. Ali fazia uma menção à presença de Deus entre eles. Nós precisamos entender que agora não. Agora nós não temos mais o templo. Aquele templo de parede construído ali por Salomão. Preparado por Davi e construído por Salomão. Agora nós temos a pessoa de Jesus. E quando Deus fala para nós voltarmos, sairmos daquela posição cativa de Babilônia e irmos ao lugar de adoração, o Senhor está fazendo um chamado à sua igreja para nós estarmos voltando de maneira forte, convicta, clara, à centralidade da pessoa de Jesus. Então nós precisamos entender, irmãos, que nesses dias Deus tem feito esse chamado a todos nós, para de alguma maneira nós sairmos daquela posição religiosa em que nós estamos, aquela comodidade em que nós vivemos, e de alguma maneira nós irmos à presença do Senhor. Aí você pode falar assim comigo, não, mas eu não tenho, eu estou salvo, eu estou tranquilo, eu estou bem, eu não vejo isso.
Irmãos, isso é uma questão espiritual. E nós não precisamos nos preocupar como nós faremos isso. Porque o caminho, esse retorno a essa posição original, ela não se dará pela nossa vontade simplesmente, mas ela se dará pela presença do Espírito nos conduzindo à pessoa de Cristo. Há uma relação pessoal, uma relação... Porque às vezes hoje, dentro da igreja, nós temos uma relação com Deus muito corporativa. Nós temos aquele entendimento que nós vamos à igreja e lá na igreja nós recebemos a bênção, nós recebemos a oração, nós louvamos, nós profetizamos, nós oramos e etc, etc, etc. É como se nós estivéssemos terceirizando a nossa relação com o Senhor. Então nós escolhemos um dia da semana ou alguns dias da semana, algum lugar específico, como se fosse uma sinagoga. E ali nós prestamos o nosso culto, o nosso voto ao Senhor. E isso passa a ser uma coisa social. E quando a palavra de Deus fala para nós sairmos de Babilônia e irmos à posição original, voltar a Jerusalém, a Bíblia está falando sobre essa necessidade que nós temos de voltar a uma comunhão onde o véu já não separa mais, onde nós já não temos mais um interlocutor, mas nós temos acesso à pessoa do Senhor. Nós tivemos uma palavra do Dag recentemente, os irmãos, não sei se os irmãos ouviram, mas se não ouviram, seguramente foi comentado, quando lá em João 10 fala que a ovelha ouve a voz do pastor. E por muitos anos nós entendemos que nós ouvimos a voz do pastor Marinaldo, do pastor Marcos, do pastor Telim, pastor Luiz. E nós estamos hoje cientes, claramente, que não é a minha voz, não é a voz do Marinaldo, não é a voz do Telim, não é a voz do Luiz, mas é a voz do bom pastor. Porque esse é o lugar de adoração. Esse é o lugar da comunhão em Cristo. Esse é o lugar do meu serviço diante do Senhor. Ele é centralizado na pessoa de Jesus. E tudo aquilo que eu coloco como interlocutor, né, como, vamos ver, como um intermediário para essa comunhão, eu estou criando ali um sistema babilônico, um sistema religioso. E eu já não tenho mais uma intimidade, uma pessoal, não tenho aquela intimidade pessoal com o Senhor, mas eu uso algumas pessoas para me representar diante do Senhor. Eu sei que isso é muito... O entendimento dessas coisas é muito difícil, porque essas coisas assim, é como se fosse um câncer, que a gente contrai, e ele vai alastrando, e ele chega a um ponto que ele nos domina plenamente. E a gente chega ao ponto, às vezes, de morrermos espiritualmente. Não estou falando de salvação, eu estou falando de deleite em Cristo, eu estou falando de vida de vencedores, eu estou falando de vida em Cristo Jesus. Então, ouviremos a voz do Marinaldo, ouviremos a voz do Luiz, do Telim, do Marcos e de tantos outros irmãos, ouviremos, se a voz desses irmãos forem a voz do bom pastor. Se não for a voz do bom pastor, irmãos, nós não podemos ouvi-los. Perdoe, viu, irmãos, mas eu creio que os irmãos pensam como eu penso. Porque não pode ter alguém, porque às vezes nós criticamos o sistema papal, às vezes criticamos o santo lá o Santo Antônio, o São Bartolomeu, tem um famoso que eu esqueci o nome deles aí, mas às vezes nós temos santos dentro da igreja que nós usamos para nos representar diante de Deus. Então tudo que nós fazemos, nós vamos lá e pedimos, irmão, ore por mim, faça isso por mim, irmão, eu estou precisando que você mova aí uma batalha de oração pela minha vida, porque o negócio está pegando do meu lado e eu estou precisando prosperar, eu estou precisando fazer isso. É como se aquela pessoa fosse uma pessoa colocada por Deus. É mais ou menos essa a imagem do santo dentro do catolicismo. E às vezes nós temos isso dentro da igreja. Porque é como se nós estivéssemos hoje na igreja, mas ainda com o véu, ainda sem rasgar, sem ser retirado pelo Senhor. Mas a Bíblia dá testemunho que o véu foi rasgado de cima a baixo. E não há mais ninguém entre eu e o Senhor. E o lugar de adoração, irmãos, é centrado na pessoa de Cristo. E esta pessoa habita em mim. E a Bíblia nos dá um caminho maravilhoso para essa comunhão. O nosso quarto de oração. Onde nós vamos e estamos ali tete a tete com Ele. Falamos claramente com Ele. Ouvimos claramente a voz dEle. Então somos pastoreados por Ele. Vamos ignorar então os irmãos mais maduros da igreja? Não, de maneira alguma. Não ignoraremos. Mas nós vamos reconhecer que a única autoridade na igreja é Cristo. Irmãos, eu tenho falado isso com os irmãos, nós precisamos entender isso. Nós não somos autoridade, irmãos. Nós somos
o Telim, né, é médico, não é isso, Telim? O bisturi tem autoridade? Nenhuma, né? Ele só faz o que o médico, o cirurgião, diz para ele fazer. Então nós precisamos, de alguma maneira, entendermos essa posição. Porque nós não podemos terceirizar a nossa comunhão com o Senhor. Nós não podemos usar, né, de artifícios humanos para a nossa relação com Deus. Daí a grande necessidade do povo do Senhor ser chamado a sair dessa posição, de ir a uma posição original, onde o Senhor é o centro de todas as coisas, onde o Senhor é o pastor de toda a igreja, onde nele está toda a autoridade. Porque tem pessoas que já não tem tantos anos que não ouvem mais a voz do Senhor. Eles ouvem sermões, pregações, conselhos, direções, e eles estão ali totalmente, de alguma maneira, cobertos, mas a vida em comunhão com Cristo já não está tão fervorosa como deveria estar. Eles estão ouvindo muitas pessoas, mas às vezes estão deixando de ouvir a voz do Senhor. Eu sei que parece um pouco estranho essa minha fala. Os irmãos vão precisar de graça do Espírito, de entendimento do Senhor, porque nós estamos, no meu entendimento, né, de alguma maneira dentro desse cativeiro babilônico. E o Senhor tem nos chamado a sair dessa posição, a ir à sua presença, para ouvir a voz que sai da sua boca, para Ele nos conduzir a pastos verdejantes, a águas tranquilas. O Senhor quer fazer isso nesses dias. Amém, amados? E Deus tem nos levantado homens que tem nos ensinado essa palavra. Homens usados pelo Senhor, instrumentos do Senhor. Deus tem usado profetas para profetizar essa necessidade de voltar à posição inicial, que nós precisamos urgentemente obedecer. É uma necessidade urgente da igreja do Senhor. Eu não sei como é que está meu tempo. Acho que tem uns 10 minutos. Eu queria que os irmãos abrissem comigo uma palavra que está em Esdras. Jeremias 51:9. É uma palavra que fala também de Babilônia. E às vezes nós, dentro do nosso conceito, né, nós temos assim no Brasil um ditado, né, o jeitinho brasileiro, né? A gente sempre dá um jeitinho, né? A gente sempre quer, de alguma maneira, contornar a situação para a gente não ter que pagar nada, para a gente, né? Você quer, às vezes, fazer uma tramóiazinha ali para sair fora ali das suas responsabilidades. Está no nosso coração, está no coração nosso, humano, e principalmente no coração do brasileiro. É isso? Jeremias 51:9 está dizendo assim: queríamos curar Babilônia. Ela, porém, não sarou. Deixai-a, e cada um vá para a sua terra, porque o seu juízo chega até o céu e se eleva até as mais altas nuvens. Você viu aí, irmãos, o jeitinho brasileiro? Está no nosso coração. Nós queremos, de alguma maneira, arrumar um jeito de viver a vida intensa em Cristo debaixo desse sistema religioso. Nós queremos, de alguma maneira, dar um jeitinho para a gente não ter que sair de Babilônia e ir a Jerusalém. Porque Jerusalém é o lugar onde a nossa pessoa morre. É onde a pessoa de Cristo vive. É uma posição de crucificação. É uma posição de entrega total e absoluta ao Senhor. Então, de alguma maneira, nós queremos fazer dessa maneira. Nós queremos curar a Babilônia. Não, mas a gente pode fazer o seguinte, né? Louvor não é ministério, mas é uma coisa muito boa, né? A gente pode ter aqui o ministro da música, né? A gente quer, de alguma maneira, contornar a situação. Nada contra a música, nem o cântico, nem os cânticos. Não contra isso, mas com relação à palavra do Senhor em relação ao ministério. Mas nós precisamos entender que a nossa posição em Cristo é de retornar e não de dar um jeitinho. E a resposta de Deus é pronta nesse versículo. Nós queríamos curar Babilônia. Os judeus queriam viver em Babilônia, dentro desse contexto aí da sinagoga, das reuniões que aconteciam lá, mas eles esqueceram, irmãos, que nas sinagogas não se podia oferecer sacrifício, porque
o único lugar que se podia oferecer sacrifício era no templo tipolizado no Velho Testamento, que é a tipologia da pessoa de Cristo. Então, a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então, eles estavam querendo dar um jeitinho, mas não curava, não resolvia o problema deles. E a Bíblia diz claramente que nós queríamos curar Babilônia. Ela, porém, não se curou. Por um motivo só, irmãos. O sistema babilônico, o sistema religioso, o sistema que nos intermedia, ele não pode ser curado. A palavra de Deus para todos os filhos de Deus é saia debaixo desse sistema. Vá à comunhão com Cristo. É uma necessidade urgente do povo de Deus. Hoje nós temos muitas maneiras de nós reunirmos. Eu não quero julgar nem criticar nenhuma delas, porque de alguma maneira nós estamos em restauração. Mas haverá um tempo que todos nós nos encontraremos centralizados numa só pessoa, na pessoa de Cristo Jesus. Haverá um tempo onde nós não mais precisaremos de grandes reuniões, mas o fato de encontrar um irmão em Cristo, em qualquer lugar, será uma celebração, será uma reunião maravilhosa no Senhor. Será uma reunião onde o Senhor derramará toda a sua glória, toda a sua graça nas nossas vidas. Aí nós não precisamos mais das grandes reuniões para fazer sinais, para adorar, para cantar, para orar, para ouvir a palavra de Deus, porque ouviremos a palavra do Senhor tete a tete na comunhão com os nossos irmãos. E nós oramos e almejamos esse dia do Senhor, porque esse será o dia da restauração. De alguma maneira, esse será o dia da saída de Babilônia. O dia que nós estivermos entendendo que o lugar é a pessoa de Cristo. O lugar é a centralidade de Cristo. Ali é o lugar da comunhão. Ali é o lugar onde nós adoramos o Senhor. E nós precisamos, então, entender claramente essas coisas. Então, nós entendemos que nós queríamos curar Babilônia. Ela, porém, não sarou. Deixai-a e vá cada um para a sua terra. Agora, eu queria que os irmãos abrissem comigo um texto que está em Esdras 8, versículo 21 e 23. É muito interessante esse texto. E nós precisamos sair dessa posição. Essa posição do versículo 21 a 23, ele fala da presença nossa nesse reino babilônico. Essa nossa posição. Então, de alguma maneira, esse texto aqui nos dá uma luz para entendermos o que é Babilônia nas nossas vidas. De alguma maneira, nós vamos entender aqui com mais clareza, né, qual que é, onde nós estamos presos nesse sistema religioso. E Esdras nos ensina muito bem nessa palavra. E só falando aos irmãos, né, Esdras era um mestre na palavra do Senhor, ele era um escriba. Ele foi levantado para ensinar o povo, para restaurar a palavra do Senhor no meio do povo de Israel. Porque a situação do povo de Israel era tão terrível, irmãos, que eles nem mais a palavra do Senhor eles tinham. Então houve necessidade então de Deus levantar esse homem, para que esse homem pudesse trazer novamente à mente, à memória daqueles povos, dos judeus ali em Babilônia, aquilo que Deus havia dito através de seus profetas. Toda a história do que Deus tinha feito àquela nação. Porque eles haviam perdido, de alguma maneira havia um véu entre eles e o Senhor. E eles não conseguiam mais enxergar o Senhor como Ele é. E eles precisavam então que alguém tirasse essa venda dos olhos dele para que eles pudessem ver claramente essa posição. E essa foi a posição de Esdras naquele momento. Então apregoei ali um jejum junto ao rio Ava, para nos humilharmos perante o nosso Deus, para lhe pedirmos jornada feliz para nós e para nossos filhos, e para tudo que era nosso. Porque tive vergonha de pedir ao rei, exército e cavaleiros para nos defender do inimigo no caminho, porque já não havíamos dito, a boa mão do nosso Deus porque havíamos dito a ele, né? A boa mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam.
para o bem deles, para a sua força e a sua ira, contra todos que o abandonaram. Pois nós jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus, e ele nos atendeu. Esse versículo nos dá uma luz clara da nossa posição religiosa. Se você ler o livro de Esdras, se você ler o livro de Daniel, você vai observar que o rei babilônico abriu os tesouros dele para financiar aquela empreitada do retorno do povo de Israel a Jerusalém. Ele mancou financeiramente. E Esdras diz que havia apregoado um jejum, né, para Deus quebrantar o coração deles, eles se humilharem na presença do Senhor. Mas uma coisa, ele teve vergonha de pedir ao rei, que ele mandasse carros, exércitos e cavaleiros para protegê-los naquela viagem tão arriscada e tão perigosa. Por um motivo muito simples, porque Esdras havia dito ao rei que Deus era com ele, que Deus era o Deus da provisão, que Deus era a sua segurança. E ele disse assim, eu fiquei com vergonha, ele usa o termo vergonha, eu fiquei com vergonha de pedir o rei para nos mandar, eu até percebo que eu tenho uma necessidade, né? Mas eu tive vergonha de pedir ele, porque eu havia dito a ele que Deus era o Deus que nos ia prosperar na viagem, ia nos proteger na viagem. Então, de alguma maneira, irmãos, essa história se repete nas nossas vidas todos os dias. Os nossos filhos vão fazer uma viagem e nós entramos em parafuso. De 5 em 5 minutos nós ligamos para os nossos filhos. E nós confessamos em todo tempo que Deus é o Deus que guarda e livra-nos de todo mal. Não é isso? Às vezes nós estamos com uma dificuldade financeira, né? E nós profetizamos o tempo todo, né, que Deus vai suprir, que Deus vai suprir. Não é isso? Mas às vezes nós nos endividamos, e daqui a pouco nós quebramos. Porque, de alguma maneira, nós estávamos mentindo quando falávamos que Deus era o Deus da nossa provisão. Porque é uma posição, é um estado. Não é uma ação isolada. É uma atitude interior de crer e confiar no Senhor. Eu quero pegar a Bíblia da Gera, que tem um versículo lá que é mais claro ainda, para a gente entender essa situação. Aquele versículo que fala sobre o amor aos bens de Egito. Eu perdi ele aqui. Então, irmãos, de alguma maneira nós precisamos entender isso. Esdras não quis pedir ao rei porque seria contradizer a sua fé. Colocar a confiança no rei e não confiar no Senhor. E olha só esse versículo, irmão, Esdras 9, versículo 12. Aí nós vamos entender claramente. Então, toda vez que você profetiza uma coisa que Deus é, que Deus faz, mas depois você toma uma atitude que é contrária àquela situação. Por exemplo, né? Eu vou orar para os irmãos irem lá para Londrina, né? Aí eu oro, mas de 5 em 5 minutos eu ligo para se está tudo bem. Então eu coloquei na mão de Deus e de 5 em 5 minutos eu tiro. Então é isso que Esdras está dizendo ali. Então a posição nossa em Deus, irmãos, tem que ser uma posição sóbria, uma posição de fato, de realidade espiritual. E é esse o retorno que Deus pede a nós. Que voltemos a uma relação ampla, uma relação satisfatória, uma relação clara com Deus, ao ponto de nós estarmos descansados em sua presença, confiando plenamente na boa mão do Senhor em tudo aquilo que nós fazemos. Aí quando nós pensamos nessa realidade, nesse chamado de Deus a nós, e olhamos para a nossa realidade, eu estou falando de mim, não dos irmãos, eu vejo o quanto eu preciso sair de Babilônia. Porque o quanto eu tenho ainda usado o meu braço e a minha força para alcançar as coisas e não dependendo do Senhor. Aí nos revela então o tamanho envolvimento que eu pessoalmente estou com Babilônia. Então, de alguma maneira, irmãos, Deus nos chama para sair dessa posição e ir a uma posição onde o Senhor tem toda a centralidade e comando das nossas vidas. Esse versículo diz assim: por isso, não dareis as vossas filhas a seus filhos, e as suas filhas não tomareis para vossos filhos, e jamais procurareis a paz e o bem destes povos, para que sejais fortes e comais
melhor da terra, e deixeis por herança a vossos filhos para sempre. Engraçado que nós pegamos, a igreja é pronta, né, para pegar a questão do jugo desigual, né? A gente pega a primeira parte desse versículo e condena totalmente a relação do povo, porque o texto está falando sobre isso, inclusive, né? Que eles estavam tomando por esposas mulheres de outra nação, e Deus trouxe uma palavra de condenação. Mas só que vai um pouquinho mais longe a posição do Senhor. A Bíblia fala que nós não podemos, e jamais, a palavra jamais é uma palavra absoluta, né? Nunca. E jamais procurareis a paz e o bem desses povos. Agora eu faço uma pergunta para mim e para você. Qual de nós que de alguma maneira não estamos buscando a paz desse mundo e o bem desse mundo? Eu, particularmente, estou atolado até a cabeça nessa posição. Se tem algum irmão que não está conseguindo ter uma vida, né, onde o mundo já não é nada para ele, onde ele não se preocupa com nada, né? Glória a Deus por isso. Mas esse versículo mostra o quanto que nós estamos cativos ainda em Babilônia. O quanto que nós ainda estamos dependendo da paz desse mundo e do bem desse mundo. O quanto que nós estamos nos afirmando na riqueza. Como que nós somos inseguros e temos tanta necessidade de nos proteger com tantos bens, com tantas coisas. Como a nossa alma é carente, é necessitada dos deleites desse mundo e do bem dessa terra. De alguma maneira, irmãos, nós estamos presos a isso. E eu queria dizer aos irmãos, isso é Babilônia. Então, sair de Babilônia, irmãos, não é deixar um lugar. Não é sair de um endereço tal e ir para um endereço tal. Não é sair de um lugar onde tem nome e ir para um lugar onde não se tem nome. Não, não é a igreja sem nome. Esse é um chamado ao povo de Deus, às pessoas. Esse é um chamado a mim e a você. Não é um chamado corporativo. É um chamado a todos, mas não é corporativo. Nós precisamos, de alguma maneira, irmãos, sair debaixo desse sistema babilônico. Quantos de nós estamos estressados, estamos cansados, estamos gastando o nosso tempo todo nas coisas desse mundo, nos bens dessa terra? Quantos de nós, que às vezes temos uma necessidade de pessoas, né, que precisamos assim, investir o nosso dinheiro e nós damos uma resposta negativa àquela necessidade do irmão, a necessidade, às vezes, de uma obra que Deus tem que fazer, quer nos usar para fazer aquela obra, e nós estamos dando uma negativa a estas necessidades de Deus, dos irmãos da igreja, mas nós estamos a cada dia mais e mais trabalhando para ajuntar, para trazer para nós as coisas, para trazer para dentro de nós aquela comodidade que essa terra pode oferecer. Quantas vezes nós pegamos o nosso coração cheio da ganância? Quantas vezes nós pegamos o nosso coração, irmãos, amando as coisas desse mundo? Quantas vezes nós pegamos o nosso coração, irmãos, priorizando as coisas desse mundo? E a palavra de Deus àquela nação era que eles não deveriam, de maneira alguma, jamais eles podiam procurar a paz do mundo. Jamais eles procuriam procurar o bem desses povos. De alguma maneira nós vamos refletir sobre essa nossa posição no Senhor. E isto é sair de Babilônia, irmãos. Não é sair de um lugar onde se reúne, mas é sair de um lugar onde eu estou sendo cativo pelas coisas desse mundo. E ir para um lugar onde eu serei livre desse mundo. E só existe um lugar, é a comunhão em Cristo. Ouvir a voz do bom pastor. Em tudo pedir ao Senhor direção, em tudo ouvir o Senhor, em tudo buscar a vontade do Senhor. De alguma maneira, sim, não fazer nada sem estar debaixo da voz do Senhor. Precisamos, irmãos, ir a Jerusalém. Precisamos voltar, precisamos migrar, precisamos fazer o caminho de volta. Né? A Bíblia fala numa das cartas que nós abandonamos o primeiro amor. Todos nós, houve um momento das nossas vidas onde Cristo era tudo para nós. Cristo era o centro das nossas vidas. Eu não sei quanto tempo durou isso na sua vida. Tomara que tenha durado até hoje e continue durando até a volta do Senhor. Mas como que às vezes, diante de uma caminhada em Cristo, nós vamos pegando a poeira desse mundo, e vamos ficando assim, de alguma maneira, empoeirados, e aquela poeira começa a ofuscar
a esconder toda aquela beleza de Cristo que, de alguma maneira, nós tivemos um dia. Precisamos, irmãos, atender esse chamado do Senhor, o chamado para sair dessa posição. E estou dizendo aos irmãos, não é um lugar, não é um lugar. Né? Não interessa se o irmão reúne na denominação tal e vai passar para B ou vai vir para o nosso meio, não. Ele pode vir para o nosso meio e continuar ainda nessa posição, porque às vezes nós estamos atolados nessa posição. Às vezes, 99% dos nossos esforços, do nosso tempo, são dedicados às coisas desse mundo. O que Deus tem, de fato, às vezes, às vezes nós nos contentamos de dar o dízimo ao Senhor. 10% do meu tempo eu dou ao Senhor. Isso é uma maneira religiosa. Isso é um sistema babilônico. Deus não quer 10%, Deus quer a minha vida. Deus quer o meu coração. Deus quer o meu coração quebrantado na presença dele. Então, irmãos, assim, eu queria falar aos irmãos sobre essa grande necessidade que nós temos hoje de sair dessa posição. É uma palavra pessoal, eu não estou falando para a igreja, eu estou falando aos irmãos. Eu creio que Deus está falando ao seu coração. Porque eu não dependo do fulano sair do terceiro. No passado eu olhava para as pessoas religiosas e eu era um crítico ferrenho à religião. Eu falava, os irmãos me conhecem, sabem como eu era, e claramente eu falava, sou um pouco tagarela nesse sentido. Então, assim, mas aí chegou um momento que Deus começou a mostrar a religião dentro de mim. E eu comecei então a entender que eu estava também atolado nos meus pensamentos, atolado nas minhas ideias, atolado naquilo que eu tinha ouvido de homens usados pelo Senhor, homens tremendos em Deus. Mas de alguma maneira naquela oportunidade eu não chequei a voz que eu estava ouvindo daqueles homens de Deus com a voz de Cristo através da palavra. E acabou que eu acreditei toda a palavra como uma palavra de Deus. E às vezes ali tinha 5% que não era. Então eu me tornei um homem preso, um homem cativo naquela posição. E a Bíblia fala que para isto Cristo se manifestou, para destruir essa obra de Satanás. Nós somos chamados à liberdade em Cristo. Nós somos chamados à comunhão com o Senhor. Então, irmãos, assim, eu queria que você refletisse sobre isso. Nós estamos aqui, né? Temos o Telim como nosso preletor, né? Que vai estar trazendo para nós ensinamentos preciosos do Senhor. Irmãos, e eu quero dizer para os irmãos que os irmãos precisam viver cada dia, irmãos, como entendendo que Deus tem levantado Esdras para nos falar a palavra, para nos resgatar dessa posição, para nos tirar desse cativeiro. Porque nada nos prende mais, irmãos, do que a ignorância. Nada nos prende mais do que não entender claramente a vontade do Senhor. E Babilônia representa todo esse véu inteiro nas nossas vidas. Cristo rasgou o véu e precisamos ouvi-lo com clareza nesses dias. E para finalizar, vou falar aos irmãos um versículo que praticamente tem sido um coro à minha vida, né? E eu creio que sair de Babilônia é exatamente por esse caminho. Como eu faço então para sair desse sistema religioso? Como eu faço para sair desse sistema onde eu só tenho olhos para ver o mal na vida dos irmãos? Só tenho olhos para ver o defeito na vida dos irmãos. Onde eu só tenho olhos para reclamar, para murmurar, para mostrar o que está errado. Como é que eu faço para sair disso, então? Como é que eu saio de Babilônia? Glória a Deus que Deus nos deu um caminho. Glória a Deus que Deus nos mostrou a solução. Deus nunca nos dá nenhuma tarefa, irmãos, sem nos dar condição de fazer ela. E o Senhor fala para nós, em 1 Coríntios 1:9, o caminho. Deus é fiel e tem nos chamado à comunhão do seu Filho. Deus é fiel. Vou achar a minha Bíblia para ler todo o versículo com os irmãos. Ou melhor, fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão do seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Esta é a nossa grande necessidade. Este é o caminho para sair de Babilônia. Sair de Babilônia é ir para o quarto de oração.
Sair para a Babilônia é estar na comunhão com o Filho. Porque eu posso estar, até esses dias falei aos irmãos, às vezes podemos ter muita, como é que fala? Relacionamento. A igreja se relaciona muito. Mas, irmãos, a comunhão é o suprassumo do relacionamento. Relacionar é estar juntos. E nós podemos estar juntos para falar do Atlético, da seleção brasileira, da política, dos presidenciáveis. Nós podemos ficar 3 horas ou esse retiro todo aqui falando dessas coisas desse mundo. Teremos muito relacionamento, mas seguramente podemos não ter nenhuma comunhão. A comunhão, queridos, é o relacionamento em Cristo. Quando nós estamos, a Bíblia fala, onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, não precisa de 300, de 100, 200, 500, não. Precisa ter mais um só. Você só precisa mais de um companheiro para você reunir na presença do Senhor. Você só precisa de uma pessoa para ter comunhão em Cristo. Então, quando nós estamos relacionando com o nosso irmão, centrados na pessoa de Jesus, ali então nós estamos tendo comunhão. Mas se não é, a base não é a pessoa do Senhor, nós estamos só convivendo, relacionando. Amém? Que Deus nos abençoe. Coríntios 1:9. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Irmãos, isso não é corporativo. Isso não é para a igreja. Isso é para você. Você foi chamado. Você foi chamado a sair de Babilônia. E você foi chamado a ir a Cristo. Esta é a nossa posição. Amém? Que Deus nos abençoe. Senhor, no nome de Jesus, pedimos, Pai, clareza, Senhor, sobre tudo isso que ouvimos aqui do Senhor. Confesso ao Senhor, Pai, que para mim ainda é muito confuso, ainda tem muitas coisas no meu coração que ainda estão presas em Babilônia. Mas eu sou grato ao Senhor, que o Senhor tem me mostrado a solução. Contemplando o Senhor, eu serei transformado de glória em glória à sua imagem. Esta é a resposta que o Senhor nos dá para sair de Babilônia. Ir a Cristo, andar na presença do Senhor, contemplar firmemente, olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Ó Senhor Jesus, nós estamos crendo nesta obra maravilhosa que o Senhor vai fazer no coração de cada um de nós, de nos tirarmos dessa posição onde o mundo tem tanto espaço nas nossas vidas. Mas almejamos, Pai, um momento na nossa vida, Pai, onde nós poderemos falar como Jesus. Eis aí o príncipe desse mundo, mas ele não tem nada na minha vida. Ó Senhor, eu sei que não está bem distante, mas nós estamos prosseguindo a essa posição e pedimos a graça do Teu Espírito para conseguirmos, com bom êxito, Senhor, rapidamente alcançar esse alvo. No nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.